Hey, como estão? Espero que estejam bem. Morar no Brasil mudou a minha vida. Eu sempre digo isso porque realmente me trouxe consciências muito necessárias, entre elas a dos meus privilégios. Tornou-se urgente para mim aprofundar alguns conhecimentos que eu tinha e tomar consciência de muitas outras coisas que não eram tão presentes para mim. E mais do que isso, trazer também nos conteúdos que crio mensagens mais inclusivas e diversas cada vez mais. Não necessariamente temos que sair do nosso país de origem para conseguir ter acesso a informações que nos façam refletir e buscar mudanças comportamentais. Mas precisamos muito estar dispostos a sair de nós para termos a capacidade de nos enxergarmos criticamente. Questionarmos os nossos discursos, pensamentos, a estrutura social que estamos inseridos. Uma das pautas mais urgentes que eu tenho buscado aprofundar é sobre o racismo e por isso hoje venho partilhar convosco uma leitura. O Pequeno Manual Antirracista da filósofa e ativista Djamila Ribeiro. Este livro foi lançado pela Companhia das Letras e, apesar de pequeno, com apenas 136 páginas, ele é um livro grandioso em conteúdo. A primeira informação sobre este pequeno manual antirracista é que ele é um livro necessário para todos, principalmente para pessoas não negras e aquelas que possuem privilégios que muitas vezes não percebem ou não reconhecem. É um livro que aborda o Brasil e a sua estrutura, mas as sugestões antirracistas que Djamila descreve ao longo da obra são amplas e servem para outras realidades, pois não pensemos que racismo só existe no Brasil. Aliás, esse é um dos mitos quebrados neste livro. Como mulher branca, historicamente privilegiada, senti que deveria trazer aqui ao canal esta obra para partilhar o que aprendi, porque afinal, como diz Djamila, não basta apenas posicionarmos-nos como não racistas. Precisamos combater o racismo. O ano de 2020 foi emergente nas questões raciais. Várias pautas foram levantadas, várias violências contra homens, mulheres e crianças negras vieram a descoberto. Mas essas violências acontecem mesmo quando não são noticiadas, mesmo quando não viralizam na internet. E por isso é tão importante e urgente buscarmos informação direto de fontes fidedignas, de estudiosos como Djamila. Então este livro é urgente e com esta obra Djamila propõe que olhemos de forma crítica para nós, para os nossos privilégios. Trata de temas como racismo no ambiente de trabalho, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Em 10 capítulos curtos e contundentes são partilhadas estratégias que funcionam como caminhos de reflexão antirracistas para a transformação da sociedade. Neste vídeo vou percorrer cada um dos capítulos com vocês para que, tal como é sugerido pela autora, nós possamos conscientizar-nos e adotar posturas antirracistas diariamente. Logo na introdução e no primeiro capítulo titulado Informe-se sobre o racismo, Djamila quebra com o mito da democracia racial, um conceito que nega a existência de racismo no Brasil. A autora revela uma pesquisa do Datafolha que mostrou que 89% dos brasileiros admitiu existir preconceito de cor no Brasil, mas 90% identificavam-se como não racistas. A autora narra que quando criança a ensinaram que a população negra havia sido escrava e que tinha aceite a escravidão de forma pacífica e sem resistência. No entanto, mais tarde, ela descobriu que informações preciosas sobre as resistências do povo negro e os mecanismos para manter a desigualdade racial lhe tinham sido escondidos.
E por isso ela sublinha que o racismo não é um simples ato de vontade individual, mas sim um complexo sistema histórico de opressões que nega direitos e discrimina pessoas negras, indígenas, não brancas. Ou seja, ele configura-se como a estrutura fundamental das nossas relações sociais. Nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo: "Mas eu não sou racista". O que está em questão não é um posicionamento moral, individual, mas um problema estrutural. A questão é: o que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista, o que é difícil ou mesmo impossível, já que se trata de uma estrutura social enraizada, isso não seria suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. Djamila discorre que é urgente entendermos o funcionamento do sistema racista e afirma que todos os racismos são abomináveis e que o brasileiro não é pior nem melhor. Ele tem as suas peculiaridades que nós precisamos conhecer. Dizer que determinada atitude foi racista é apenas uma forma de caracterizá-la e definir seu sentido e suas implicações. A palavra não pode ser um tabu, pois o racismo está em nós e nas pessoas que amamos. Mais grave é não reconhecer e não combater a opressão. O autoquestionamento, fazer perguntas, entender seu lugar e duvidar do que parece natural é a primeira medida para evitar reproduzir esse tipo de violência que privilegia uns e oprime outros. No capítulo titulado Enxergue a Negritude, Djamila aborda sobre os seus próprios processos. Ela narra que por volta dos seus 6 anos percebeu que ser negra era um problema. Até então, ela sempre tinha sentido que era amada e aceite no seu seio familiar. Quando ela teve o seu primeiro contacto escolar, ela percebeu que o mundo apresentado na escola era um mundo de brancos que rejeitava as suas características. O mundo apresentado na escola era o dos brancos, no qual as culturas europeias eram vistas como superiores, o ideal a ser seguido. Eu reparava que minhas colegas brancas não precisavam pensar o lugar social da branquitude, pois eram vistas como normais. A errada era eu. Crianças negras não podem ignorar as violências cotidianas, enquanto as brancas, ao enxergarem o mundo a partir de seus lugares sociais, que é um lugar de privilégio, acabam acreditando que esse é o único mundo possível. A autora aborda o quanto essa divisão social existe há séculos e que a falta de reflexão sobre o tema constitui uma das bases para a perpetuação desse sistema de discriminação racial. Djamila refere ainda que, para pensarmos em soluções para uma realidade, precisamos tirá-la da invisibilidade. É importante ter em mente que, para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Portanto, frases como "eu não vejo cor" não ajudam. O problema não é a cor, mas seu uso como justificativa para segregar e oprimir. Vejam cores. Somos diversos e não há nada de errado nisso. Se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre negritude e também sobre branquitude. No capítulo Reconheça os privilégios da branquitude, Djamila aborda a importância de nós, pessoas brancas, reconhecermos a nossa branquitude através de questionamentos autocríticos. Todos nós brancos devemos desnaturalizar a ausência ou a baixa incidência de pessoas negras em espaços de poder. Devemos questionar a ausência de pessoas negras em posições de gerência, lugares de liderança, na política, no audiovisual, na literatura, nomeadamente pensadores citados em cursos universitários. A autora sublinha ainda que, se o Brasil tem a maior população negra fora da África, sendo que a população negra é a maior no país, com quase 56%, a ausência de pessoas negras em espaços de poder deveria ser considerada chocante. Isso revela o quanto privilégios são naturalizados, o quanto o acesso a pessoas negras é dificultado. Os homens brancos são maioria em espaços de poder. Homens brancos heterossexuais. Mulheres brancas são discriminadas por serem mulheres, mas
privilegiadas por serem brancas. E essa reflexão precisa de ser feita. O racismo foi inventado pela branquitude, que, como criadora, deve se responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata de se sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar. Diferente da culpa que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. Dessa forma, se o primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo, o segundo é criar espaços, sobretudo em lugares que pessoas negras não costumam acessar. No capítulo seguinte, Perceba o racismo internalizado em você, são apresentadas frases comumente ditas e repetidas, em que o teor racista delas muitas vezes não é percebido e corrigido. A forma como muitas vezes se recusa um comportamento racista com a desculpa eu não sou racista porque tenho amigos negros ou eu não sou racista porque nunca ofendi uma pessoa negra, são respostas vazias, desculpas vazias, quando nós entendemos toda a estrutura opressora, colonialista que nos faz perpetuar esses comportamentos achando que eles são inofensivos. Rir ou silenciar perante alguém que faz uma piada racista também nos torna cúmplices desse sistema opressor. Portanto, é essencial questionarmos essas opressões e deve ser algo constante que devemos adotar como prática antirracista nas nossas vidas. Amélia Teles, memorável feminista brasileira, em seu livro Breve História do Feminismo no Brasil, afirma que ser feminista é assumir uma postura incômoda. Eu diria que ser antirracista também. É estar sempre atento às nossas próprias atitudes e disposto a enxergar privilégios. Isso significa muitas vezes ser taxado de o chato, aquele que não vira o disco. Significa entender que a linguagem também é carregada de valores sociais e que por isso é preciso utilizá-la de maneira crítica, deixando de lado expressões racistas como ela é negra, mas é bonita, que coloca uma preposição adversativa ao elogiar uma pessoa negra, como se um adjetivo positivo fosse o contrário de ser negra. Usar o negão para se referir a homens negros, não se usa o brancão para falar de homens brancos. Ou elogiar alguém dizendo negro de alma branca, sem perceber que a frase coloca ser branco como sinónimo de característica positiva. É preciso pesquisar, ler o que foi produzido sobre o tema por pessoas negras e é bastante coisa. No caso de quem tem acesso a bibliotecas e universidades, a responsabilidade é redobrada e não deve ser delegada. Precisamos questionar, conversar com amigos, familiares, levar essas informações cada vez mais adiante, não como algo de chegar e impor agressivamente, mas sim propondo a mudança. Para todos os que pretendem pensar-se criticamente e contribuir para a luta antirracista, não podemos achar que pouco é suficiente. Não podemos achar que uma ou duas pessoas negras na TV, no museu, no ministério, na bibliografia do curso é suficiente, porque não é. Essas pautas devem fazer parte do nosso cotidiano, do cotidiano das pessoas que são próximas a nós, não apenas quando existe um acontecimento que é noticiado e gera uma comoção geral, mas sim sempre, todos os dias, todas as horas. Essa consciência deve estar presente e quando não soubermos algo, quando tivermos dúvida de algo, procuremos referências, procuremos autores, autoras negras para conhecermos melhor o que podemos fazer. No capítulo Apoio Políticas Educacionais Afirmativas, é abordado como a população negra tem menos condições de acesso a uma educação de qualidade devido ao racismo ser estrutural. Aí entram pautas relevantes como o da meritocracia e o do sistema de cotas. O conceito de meritocracia refere-se ao princípio que estabelece que uma sociedade justa é aquela que dá a todos o lugar que merecem de acordo com os seus esforços e talentos, em vez de um lugar arbitrariamente herdado. Quando nós analisamos o panorama estrutural e a forma como as oportunidades existem de forma diferente para pessoas brancas e pessoas não brancas, nós percebemos que meritocracia não
existe, porque nem todos partimos de um mesmo lugar social. O caso das cotas raciais é notável. Na época em que o debate sobre ações afirmativas estava acalorado, um dos principais argumentos contrários à implementação de cotas raciais nas universidades era: as pessoas negras vão roubar a minha vaga. Por trás dessa frase está o fato de que pessoas brancas, por causa de seu privilégio histórico, viam as vagas em universidades públicas como suas por direito. Nos últimos anos, o sistema de cotas foi alvo de um amplo debate. O sistema de cotas é uma política pública aqui do Brasil que atua no sentido de garantir o acesso de alguns grupos de pessoas a oportunidades em que elas são desfavorecidas por uma série de fatores. Nesse sentido, quando se adota um sistema de cotas num processo seletivo, uma porcentagem das vagas é reservada para pessoas que fazem parte de determinado grupo social, população negra, indígena ou de baixa renda. A política de cotas é conhecida por ser aplicada principalmente em processos seletivos para universidades, para cargos públicos. Porém, as suas características, como a quantidade de vagas e o processo de análise de candidatos, é diferente em cada instituição. A autora aborda também sobre comparativos de resultados que provam que cotistas obtêm resultados de desempenho similares ou superiores aos de alunos não cotistas e o quanto casos de pessoas negras que enfrentam grandes dificuldades para obter um diploma ou passar num concurso público são romantizados quando não deveriam ser questionados. Muitas vezes, casos de pessoas negras que enfrentam grandes dificuldades para obter um diploma ou passar em um concurso público são romantizados. Não deveria ser normal que, para conquistar um diploma, uma pessoa precise caminhar 15 km para chegar à escola, estude com material didático achado no lixo ou que tenha que abrir mão de almoçar para pegar um transporte. Este capítulo lembrou-me da música Cota Não É Esmola, da Bia Ferreira, que convido quem ainda não conhece a pesquisar aqui no YouTube e a tentar a letra, que é de extrema importância para que consigamos ter um debate saudável sobre cotas, para que ele seja realmente entendido. No capítulo Transforma o seu ambiente de trabalho, Djamila aborda a realidade dentro das empresas e afirma que não basta ter uma pessoa negra para afirmar que um espaço não tem uma dinâmica racista. Ela refere que o mundo do trabalho é particularmente racista. A maioria dos ambientes não são inclusivos nem diversos e, por isso, principalmente dentro das empresas que trabalhamos, precisamos questionar o status quo, discutir desigualdades, oportunidades e diversidade. Uma das coisas que a autora refere e que é muito real é que quando nós só convivemos com um tipo de pessoas, nós acreditamos que só aquelas pessoas possuem capacidade para determinados cargos e isso faz com que pessoas brancas anuem entre si a manutenção de privilégios. Sabem aquela música, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre? Aqui seria o branco cada vez com mais oportunidades, destaque e privilégios e o negro cada vez mais invisibilizado e excluído. Por isso é tão importante analisarmos práticas corporativas, conhecermos organizações que trabalham com esse propósito e levarmos a reflexão para os ambientes em que estamos inseridos. Nos capítulos leia autores negros e questione a cultura que você consome, respectivamente, Djamila aborda a importância da diversidade nas leituras. É preciso pensarmos no impacto que uma escolha consciente de livros pode produzir. E é justamente esse trabalho de pessoas tão essenciais na luta contra as desigualdades que eu tento de alguma forma disseminar e mostrar o meu total apoio. É a partir de obras como esta que eu aprendo muitas das mensagens que tento aplicar no meu dia-a-dia, transmitir para as pessoas do meu entorno e também aqui com os meus conteúdos. Djamila cita o termo epistemicídio, que é o apagamento sistemático de produções e saberes produzidos por grupos oprimidos. Já falei aqui no canal, noutro vídeo, sobre o documentário Guerras do Brasil, onde relatei que a história sempre foi narrada a partir do ponto de vista do poder.
o ponto de vista branco eurocêntrico. Djamila aborda o quanto esse facto é danoso porque somente um grupo domina a formulação do saber, o que faz com que muitos não conheçam a história dos povos que realmente a construíram. A autora deixa ainda neste livro, neste capítulo, uma lista de nomes, breves resumos de pesquisadores, de pensadores que ela se baseou para escrever este manual e que são importantes para que nós possamos aumentar o nosso repertório de referências negras. Quanto ao consumo de cultura, são analisadas algumas produções audiovisuais conhecidas aqui no Brasil, algumas inclusive que chegaram a passar em Portugal e eu cheguei a assistir na TV. A partir daí, ela ilustra estereótipos da população negra em produções audiovisuais, revelando que personagens negros ocupam lugares subalternos. Muitas vezes, atores negros são contratados para atuar como bandido, bêbado ou a mulher gostosa, no caso da mulher negra. O termo que designa essa prática é racismo recreativo, um mecanismo que encobre a hostilidade através do humor, satirizando características da população negra, exagerando traços e comportamentos estereotipados, alimentando ainda mais preconceitos. Ela aborda também sobre a Lei Áurea, a lei que extinguiu a escravidão no Brasil, mas que sabemos que não extinguiu nada. Na realidade, foram proporcionados incentivos a povos europeus, o exemplo dos italianos, no sul do país, para que ocupassem territórios numa tentativa de branqueamento da população brasileira. Os incentivos para imigrantes fizeram parte de uma política oficial de branqueamento da população do país, com base na crença do racismo biológico de que negros representariam o atraso. Essa perspectiva marcou a história brasileira, valorizando culturas europeias em detrimento da cultura negra. Estas informações provam-nos que precisamos de ir atrás do conhecimento, principalmente nós, grupos privilegiados. Precisamos de estar inteirados desses impactos, do peso histórico. Nesse sentido, aconselho aqui o documentário Amarelo é Tudo para Ontem, do rapper Emicida. Ele está disponível na Netflix e trata com genialidade a história cultural do Brasil. O artista usa os bastidores do seu show no Teatro Municipal de São Paulo para resgatar a história e cultura dos movimentos negros no Brasil, ao lado de figuras marcantes do movimento musical, intelectual, que construíram e constroem a história da cultura neste país. Roteiro intelectual, artisticamente construído, todos os pontos conectados num enorme mapa mental e 11 faixas do álbum Amarelo de Emicida como guia. Uma produção que tem como foco trazer muita informação, gerar amor, empatia e sublinhar a urgência de que o fim do preconceito é para ontem. Então fica a dica, vale muito a pena vocês conferirem. No capítulo Conheça seus desejos e afetos, é abordado de forma incisiva sobre como as mulheres negras são ultrassexualizadas desde o período colonial. No contexto histórico, os corpos de mulheres negras sempre foram vistos como violáveis. As mulheres negras eram tratadas como objeto, como mercadoria, propriedade dos senhores de engenho e, portanto, sem liberdade sobre os seus próprios corpos. Essa sexualização levou a que, com o passar do tempo, a imagem de pessoa fácil, fosse associada a corpos negros. Negra gostosa que é boa de cama e sabe sambar, parafraseando Djamila Ribeiro. São atitudes, falas que parecem inofensivas, mas que são recorrentes e violentas para as mulheres negras. Tem uma criadora de conteúdo pela qual eu tenho grande admiração, acompanho o canal dela faz vários anos, a Nathalie Neri, cientista social que, numa TED Talk titulada A Mulata que Nunca Chegou, aborda os estereótipos da mulher negra e a forma como eles impactaram a sua vida e o seu processo também de reconhecimento, de aceitação, de amor próprio. Ela refere o quanto é esperado que, por uma mulher ser negra, ela possua características dentro do padrão de mulher mulata, onde as pessoas enxergam a mulher negra como um corpo e nada mais do que isso. Essa sexualização retira a humanidade das mulheres, pois deixamos de ser vistas com toda a complexidade do ser humano. Somos muitas vezes importunadas, tocadas, invadidas sem a nossa permissão.
Muitas vezes temos nossos nomes ignorados, sendo chamadas de nega. São atitudes que parecem inofensivas, mas que para mulheres negras são recorrentes e violentas. Para sairmos dessa visão colonialista, racista, precisamos questionar padrões estéticos que desumanizam mulheres negras e, muito importante, precisamos compreender os mecanismos que o racismo opera e que não nos imuniza de termos comportamentos racistas o facto de termos familiares negros, marido, filhos, nem amigos. Devemos sim adotar uma postura ética, uma postura de ouvintes. A escuta, ela é fundamental para esse processo de reconhecermos as dores do outro. Os últimos 2 capítulos deste livro, titulados Combata a Violência Racial e Sejamos Todos Antirracistas, respectivamente, reúnem números assustadores que, quando reunidos, são impactantes, mas que no dia-a-dia passam despercebidos a quem escolhe não ver. A exposição da população negra à violência salta aos olhos e revela que está a acontecer um genocídio da população negra. Há algo de errado em tudo isso e não se pergunta porquê. A Amnistia Internacional alerta que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Esse quadro é maior e mais profundo no Brasil, onde o racismo está agregado aos costumes e práticas dos 300 anos de escravidão. Qualquer avanço na tentativa de melhorar a vida e defender a integridade de pessoas negras ofende a uma grande parcela da população branca que ainda busca continuar a defender os seus privilégios a qualquer custo. Sabemos que no Brasil, e não só no Brasil, mas neste livro é-nos mostrado que historicamente o sistema penal foi utilizado para promover um controle social marginalizando grupos considerados indesejados. No caso, o foco é marginalizar a população negra. Pessoas pobres, negras, periféricas são sempre associadas a criminosos. Para comparação, não há violência policial em ambientes ricos, como festas universitárias, mesmo sabendo-se do uso de drogas nesses lugares, como ocorre nas periferias. Há, portanto, um contexto de criminalização da pobreza. Na era da neutralidade racial, já não é permitido odiar negros, mas podemos odiar criminosos. Na verdade, nós somos encorajados a fazer isso. Parafraseando Jamila Ribeiro, este manual está longe de esgotar qualquer assunto. Por isso, nós precisamos de ir atrás de mais, de fazer mais, de nos responsabilizarmos criticamente, utilizando dos nossos privilégios para nos conscientizarmos. E não para continuarmos a reproduzir racismo. Vamos parar de encontrar desculpas, vamos buscar informação, porque ter acesso à informação é também um grande privilégio, então devemos usá-lo para o bem. Aconselho que leiam esta obra, que busquem também outras referências, que abordem a história real e que ajudem ao combate antirracista. Grata por assistirem até aqui. Não se esqueçam de deixar o vosso like e o vosso comentário para dar um apoio ao meu trabalho e de partilhar este vídeo com o máximo de pessoas para que esta mensagem chegue cada vez mais longe. Estas informações precisam chegar longe. Até breve. Beijo!